Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena Barros e sou aluna da disciplina de ensino de microbiologia. Hoje trago a proposta de uma atividade lúdica para o ensino de micologia. Como sabemos, os fungos estão presentes em toda parte, sendo utilizados na culinária, em remédios e importantes na decomposição com alguns inclusive causando doenças a nós. Eles podem ser invisíveis a olho nu ou formar aqueles belos corpos de frutificação, os cogumelos. A partir de uma rápida análise do conteúdo de livros didáticos, podemos perceber que a sua abordagem pelo ensino nas escolas é precária, trazendo informações incompletas, desatualizadas e até mesmo errôneas. Além disso, o ensino praticado atualmente é conteudista, ou seja, impõe a memorização de conteúdos e impede que outras habilidades dos alunos sejam desenvolvidas, fazendo com que rapidamente o conteúdo seja esquecido e não relacionado ao seu dia a dia. Dessa forma, atividades lúdicas se fazem de grande importância, por possibilitar distintas aprendizagens, curiosidade, autoconfiança e cooperação entre a turma. Dessa maneira, o presente trabalho tem como foco apresentar um jogo de tabuleiro que possa ser utilizado pelas turmas de ensino médio, atendendo à habilidade da BNCC, que pressupõe que os alunos saibam analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Sendo assim, a atividade tem como objetivos criar um espaço de interação entre alunos, iniciativa pelos jogadores e autoconfiança por parte dos jogadores, fazendo com que os alunos compreendam e saibam identificar temas transversais relacionados ao conteúdo referente à micologia, fazendo ligação entre o conteúdo aprendido e seu cotidiano. Bom, o presente jogo foi montado na plataforma de design Canva e foi inspirado no já conhecido jogo denominado Perfil. Assim, ele foi denominado como Perfil Microcosmos. Esse é um jogo de tabuleiro montado. Ele é composto por 4 temas: reprodução, ecologia, importância e forma, os quais contêm cartas com dicas que induzem o jogador a adivinhar sobre qual aspecto a carta está falando, como um tipo de reprodução dos fungos ou um antibiótico de importância médica. Além disso, ele possui uma linha de saída e outra de chegada, e uma listagem de 1 a 10 de possíveis dicas que o jogador possa responder. Mas como aplicar o jogo em sala de aula? Podemos dividir a turma em grupos de 3 alunos, mas esse número pode ser estendido. Cada grupo irá receber um kit, contendo peões feitos com tampas plásticas pintadas e dados de papel, um tabuleiro impresso, cartas e feijões, que serão utilizados para marcar no tabuleiro quais questões o jogador escolheu e quais já foram respondidas. Agora vamos às regras. Primeiramente, um jogador irá escolher uma carta. Esse mesmo jogador escolhe outra pessoa e pede que ela jogue o dado para ver quantas dicas ela irá receber para adivinhar, que serão de 1 até 10. Esse processo será repetido sempre que um novo jogador for adivinhar uma nova carta. Então, o primeiro jogador começa a ler as dicas para o outro. Caso ele acerte, ele deverá andar o mesmo número de casas, que é equivalente ao número de dicas que sobrou na carta. Caso ele não saiba ou chute, passa a vez para o próximo jogador à esquerda dele. Caso o jogador caia na casa com um ponto de interrogação, ele pode escolher quantas dicas quiser ter antes de responder a próxima carta que for retirada para ele. Sendo assim, vence quem chegar à linha de chegada primeiro. Destaco agora como as cartas são. Elas contêm a logo do jogo e as dicas, lembrando que o dado irá sortear quantas dicas o jogador terá direito de ouvir, e após isso, o próprio jogador deverá expressar as dicas de 1 até 10 que quer ouvir, referentes a quantas ele tem direito. Além disso, as cartas trazem qual é a resposta correta que o jogador deve dar, para que possam dar o número de casas respectivo. Agora que já sabemos como o jogo funciona, vamos à dinâmica da aula.
Antes de aplicar o jogo, o professor já deve ter passado pelo conteúdo de micologia em sala de aula. Uma breve introdução será feita no início da aula, explicando o funcionamento do jogo. Essa parte deverá durar em torno de 10 a 15 minutos. Em seguida, a turma será dividida em grupos de 3 alunos por tabuleiro. Em seguida, os alunos terão um tempo de aproximadamente 30 a 40 minutos para estarem jogando o jogo. Se passado esse tempo e ainda houver grupos que não concluíram o jogo, o jogador que estiver mais próximo da linha de chegada deve ser considerado como ganhador. Caso haja possibilidade de mais tempo disponível para a execução do jogo, como em aulas de duração de 2 horas, podemos deixar que os alunos continuem até que todos os grupos concluam o jogo. Após a conclusão do jogo por todos os grupos, devemos fazer uma breve discussão sobre as opiniões dos alunos, o que eles gostaram ou não, o que aprenderam de novo e se o jogo conseguiu ampliar as suas perspectivas acerca da micologia. Bom, após a execução dessa aula, esperamos que os alunos sejam capazes de sintetizar melhor o conteúdo aprendido, fazendo ligações entre os assuntos, demonstrando maior interesse pelos assuntos inerentes à micologia, além de destacarmos outros aspectos que não só os tratados pelos livros didáticos. Deixo aqui as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do presente trabalho e muito obrigada pela atenção.